Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de Abril do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição falamos, claro está, do 420, que hoje se celebra, das marchas da cannabis agendadas para 4 de maio em Lisboa e Porto, do estudo que volta a concluir que a legalização até reduziu ligeiramente o consumo adolescente de cannabis nos Estados Unidos e do inquérito da Gallup, que mostra não haver grande diferença no que toca ao consumo adulto entre os Estados que legalizaram e os que ainda proíbem a planta. Olhamos também para a América Latina, primeiro para a Argentina, onde o governo liberal de Milei suspendeu os registros dos autocultivadores, prometendo restringi-los a partir de agora, e em seguida para o Paraguai, onde a detenção de uma idosa que cultivava 2 plantas de cannabis em casa fez renascer o debate político em torno da legalização. Subscreve também os podcasts do esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Hoje é o feriado não oficial da cannabis, que dá o nome a este podcast, o 420, como os americanos chamam ao 20 de Abril. É um dia para celebrar a cultura canábica. Ainda não há muitos anos, era também um dia de protesto contra o proibicionismo, mas à medida que a legalização foi alastrando nos Estados Unidos, a vertente lúdica e até comercial ganhou preponderância. Por isso hoje há centenas de festas e concertos em quase todos, se não mesmo em todos os estados norte-americanos, e ali não faltam razões para festejar. Os números mais recentes do emprego indicam nova subida de 5% face a 2023, com cerca de 440 mil postos de trabalho a tempo inteiro no conjunto da indústria canábica. Em Portugal a moda do 4 e 20 não pegou, mas está a chegar. No Porto a cafetaria Viriato acolhe esta tarde conversas e aulas de massagem e yoga, e em Cacilhas a loja de CBD Tropical Bud faz a festa a partir das 6h30 com o DJ na Monster e um chefe especialista em cannabis a preparar um jantar de infusão de cânhamo. Lisboa e Porto vão voltar a assistir às marchas pela cannabis. Elas estão marcadas para o dia 4 de maio, um sábado, com concentrações a partir das 15h30 no Jardim das Amoreiras, em Lisboa, e na Praça do Marquês, no Porto. A saída das marchas terá lugar, claro está, às 4h20. A convocatória defende que chegou o momento de Portugal legalizar a cannabis, defende também que deve haver mais medicamentos à base de cannabis nas farmácias e, para o conseguir, deve ser obrigatório que as empresas que produzem cannabis com fins medicinais em Portugal tenham de requerer a autorização do Infarmed para que os seus produtos sejam colocados no mercado português e não se destinem apenas à exportação. Outra reivindicação é o alargamento da lista de indicações terapêuticas que o Infarmed determina para que se possa receitar a cannabis, tendo em conta os estudos científicos que têm sido publicados. A marcha pela cannabis vai exigir também o reconhecimento do direito ao cultivo pessoal e associativo da planta, como já se faz em muitos países, e em muitos casos é a única forma de acesso à planta por parte de doentes que dela precisam. Este direito ao cultivo pessoal também é defendido para o conjunto da população adulta em nome da liberdade de escolha e autonomia sobre o seu corpo, mas também para que as pessoas não estejam à mercê das redes de tráfico ou dos mercados não regulamentados, onde existem substâncias manipuladas e mais perigosas para a saúde, como os canabinoides sintéticos. Fica então o encontro marcado para defender a cannabis legal em Portugal, dia 4 de maio, no Jardim das Amoreiras em Lisboa e na Praça do Marquês do Porto, a partir das 3h30 da tarde. Nos Estados Unidos há mais um estudo a concluir que a legalização tem diminuído o consumo adolescente. Desta vez é um estudo publicado na revista da Associação Médica Americana, dedicada à pediatria, um dos primeiros a avaliar a associação entre a legalização aprovada em 24 estados e a abertura de lojas de venda de cannabis a adultos em 18 estados. E o primeiro a fazê-lo com dados do consumo adolescente em 2021, apanhando já o período da pandemia do Covid-19. Se os estudos anteriores já tinham desfeito o argumento proibicionista de que a legalização ia fazer aumentar o consumo adolescente de cannabis, as conclusões deste estudo, agora publicado, vão no mesmo sentido.
indicando que o mercado regulado não veio facilitar o acesso dos adolescentes à cannabis. As investigações de investigadores do Boston College e da Universidade de Maryland analisaram os dados de 900 mil adolescentes que passaram entre 2011 e 2021 pelas escolas secundárias de 47 estados norte-americanos e concluíram que a legalização trouxe pequenas descidas no consumo de cannabis, bebidas alcoólicas e cigarros eletrónicos, enquanto a abertura de lojas surge associada à menor probabilidade de consumo de cannabis e de cigarros eletrónicos entre os jovens. No entanto, sublinham também que entre o subgrupo dos jovens que já consumiam cannabis, a frequência do seu consumo aumentou após a abertura das lojas. Outra ferramenta que ajuda a perceber a tendência do consumo é a sondagem da Gallup e a última, com dados de dezembro, indica que as taxas de consumo de cannabis são praticamente as mesmas nos estados norte-americanos onde ela é adquirida legalmente em lojas ou em estados que a proíbem. Desta vez é o argumento proibicionista de que a legalização iria fazer disparar o consumo por facilitar o acesso à planta que está a cair por terra. A sondagem diz que 1 em cada 10 adultos norte-americanos consumiram cannabis mais de 10 vezes no mês anterior, enquanto 1 em cada 5 consumiu pelo menos uma vez. 6% dos norte-americanos assumem um consumo diário e 81% não consumiram. Nos estados que legalizaram a cannabis, há 9,7% dos inquiridos que se declaram consumidores habituais, enquanto que nos estados que proíbem a cannabis essa percentagem é apenas um ponto inferior, com 8,6% de consumidores habituais. A Gallup conclui que esta estreita margem indica que a criminalização faz pouco para reduzir o consumo entre os adultos nos Estados Unidos. Entre os consumidores regulares, os homens continuam a estar em maioria, 11%, face a 8% nas mulheres. Já no que toca à idade, não há diferenças entre os 18 e os 50 anos, todos com 12%, baixando para 8% até aos 65 anos e 6% a partir daí. E quanto à distribuição por etnia, os latinos destacam-se com 11%, face aos 9% entre a população branca e negra não hispânicas. Na Argentina, o governo ultraliberal de Milei ameaça uma das principais conquistas do movimento canábico, que é o direito ao autocultivo, através do registro do programa de cannabis, mais conhecido por ReproCan. Depois de, numa primeira fase, o Executivo ter confirmado que a Agência Reguladora do Cânhamo e Cannabis Medicinal não seria desmantelada, agora o porta-voz do presidente Javier Milei diz que irá rever os requisitos de inscrição no programa, que permite o autocultivo legal e a posse em público até 40 gramas de cannabis. Manuela Adorni justifica a mudança, afirmando que no governo anterior houve mais de 90 mil inscrições sem diagnóstico baseado na evidência científica, desvirtuando o espírito da lei da cannabis medicinal. Declarações que surgem uma semana depois de o Instituto Nacional de Sementes da Argentina ter suspendido a inscrição de novos criadores de variedades. Desde o início do ReproCan, em 2020, inscreveram-se mais de 200 mil pessoas. O sistema funciona sob a tutela do Ministério da Saúde e, para se inscrever, é necessária a aprovação de um médico. Os ativistas contestam as palavras do porta-voz presidencial e para hoje mesmo está marcada uma manifestação contra o que dizem ser o regresso à ilegalidade, pois a falta de registro no ReproCan pode levar os autocultivadores a serem condenados apenas entre os 4 e os 5 anos de prisão. Desde a tomada de posse de Milei, os novos registros e as renovações foram suspensas, e já lá vão 5 meses, com mais de 20 mil pessoas à espera de resposta. A justificação dos liberais argentinos é que ainda não foram nomeados os novos responsáveis pelo ReproCan. E no Paraguai, a regulação da cannabis entrou novamente na agenda política. Para que isso acontecesse, houve um escândalo a ajudar. Na semana passada, uma idosa suíça, Marianne Baumann, de seu nome, foi detida pela polícia por cultivar 2 plantas de cannabis em casa para consumo pessoal. Marianne era assistente social na Suíça antes de se reformar e, no início da pandemia, decidiu trocar o seu país pelo clima mais tropical da pequena cidade de Colónia Independência. Agora, Marianne foi posta em prisão preventiva, com uma acusação que lhe pode valer entre 10 e 20 anos de prisão. O Paraguai aprovou uma lei da cannabis medicinal em 2021.
mas as associações como a Mama Cultiva acusam o Ministério da Saúde de disponibilizar poucos lotes de óleos de cannabis, que não chegam nem de perto nem de longe para a procura. A prisão de Marianne levou os deputados a requererem informação sobre o estado atual do acesso à cannabis medicinal, enquanto numa reunião extraordinária do Senado, o presidente da Comissão de Prevenção e Luta contra o Narcotráfico propôs juntar as 5 iniciativas legislativas sobre a regulação da cannabis medicinal e recreativa, já entregues nas 2 câmaras, e transformá-las numa proposta única para que se realize o debate sobre a legalização integral. O senador afirmou que o Paraguai é provavelmente o país onde mais cannabis se produz na América do Sul e que é preciso ver como é que se pode converter a cannabis num fator de desenvolvimento da economia paraguaia. Obrigado por estarem desse lado. Eu volto no dia 4, dia das marchas pela cannabis em Lisboa e no Porto. Até lá!